Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Emily, daqui de redação do ESAG Online, e como eu já comentei com vocês na semana passada, o que a gente vai fazer aqui hoje? Primeira aula, uma discussão sobre a teoria, né, sobre técnicas de redação, e a nossa segunda aula sobre a proposta temática dessa semana, né? Então vamos lá, aulas 3 e 4, a gente vai começar hoje, né, a parte teórica do nosso curso. A gente vai falar das especificidades do Enem. Por que a gente reserva uma aula só para falar de um tipo de prova? Gente, porque é extremamente importante a gente conhecer alguns detalhes desde o início da prova de redação do Enem para poder produzir textos cada vez mais próximos daquilo, dos critérios e das competências que são exigidos para essa prova. Então é bem mega importante você compreender direito como é o funcionamento desse tipo de prova e tentar sempre buscar fazer redações que se aproximem desse padrão para você não ficar perdendo pontos ou perder pontos à toa porque não conhece muito bem o esquema da prova, tá bom? Uma coisa importante, de início, antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre o Enem, gente, ele publica todos os anos, mais ou menos no mês de setembro, a cartilha do participante Enem. Nesse caso, o que eu vou recomendar para vocês? Que vocês procurem na internet, no site do INEP, é só colocar lá no Google. Cartilha do participante Enem 2018, que vocês vão encontrar com facilidade um PDF. O que ele vai ter? Aqui, gente, nessa cartilha, vocês vão ter todas as especificidades da redação, da prova de redação do Enem, o que é muito positivo, porque lá, além de vocês lerem, né, vocês vão ver as competências detalhadas por cada uma delas, né, com todos os critérios de avaliação, vocês também têm os modelos de redação que receberam nota 1000. Como a cartilha foi publicada no ano passado, ela traz as redações que foram produzidas com nota 1000 em 2017, né? Vocês vão encontrar algumas, porventura, às vezes, no nosso material mais comentadas, analisadas. E o que é legal dessa cartilha do participante, do Enem e tal, é que além de vocês observarem os exemplos da redação, os modelos, vocês também têm os comentários que a banca faz a respeito de cada um daqueles textos. Então é muito louco, porque você consegue ver quais são os critérios, como a galera tá fazendo, como outros alunos já fizeram e como a banca tá avaliando, né? Isso não quer dizer que você vai copiar aquilo, não quer dizer que você vai pegar, eu vou fazer um modelo que vai valer para todas as redações. Isso não existe. A ideia é que você vai ter um guia, um norte, né? E um documento extremamente fiel e muito rico em informações que pode te ajudar aí na hora de resolver dúvidas, etc. Ou pegar ideias para fazer o teu texto, tá bom? Então acessa lá, baixa a cartilha do participante 2018, ela é um norte para a gente começar a estudar as alterações desse ano, né? Caso haja alguma publicação de alguma diferença em relação à prova do ano passado, a gente vai trabalhar aqui ao longo do curso, mas a princípio a gente vai manter os mesmos critérios, as mesmas competências, porque é isso que até hoje está determinado, tá bom? Muito bem, então vamos falar sobre essa prova. Na aula passada de teoria, eu falei para vocês da dissertação argumentativa, lembra? Lembra que eu falei? Você precisa escrever um texto em que você vai convencer alguém de alguma ideia tua, né, um posicionamento, e você precisa trazer argumentos que comprovem isso? Pois bem, a dissertação argumentativa também é um gênero exigido no Enem, né? E é extremamente criterioso na ideia de como ele avalia isso, né? Muitos vestibulares, às vezes, eles exigem a dissertação argumentativa, só que eles deixam alguns alunos, por exemplo, usar a primeira pessoa, né? Vou dar um exemplo, o vestibular da UERJ, por exemplo, para quem muitos dos que estão no Rio vão fazer, certamente, e outros também, embora eles exijam um ponto de vista argumentativo, você pode fazer um uso da primeira pessoa ali, né? Pode usar um eu, não tem nenhum problema. Agora, aqui na dissertação do Enem, jamais, né? É uma dissertação argumentativa, muito quadradinha, com texto impessoal, sem nenhum tipo de marca, né? De pessoalidade. E além de ser uma dissertação argumentativa, existe um escopo que é trabalhado pelo Enem também. Que escopo que é esse? Sempre vocês vão ter um tema social, científico, cultural ou político. Como assim, Emily, um tema social? Por exemplo, quando a gente pensa nos surdos, né, desafios para a inclusão educacional dos surdos, esse é o tema social. Está falando de uma pequena parcela da população, certo? Quando a gente pensa em tema científico, talvez até o tema do ano passado mesmo, que era a manipulação do comportamento dos usuários, tinha uma questão científica porque envolvia a questão tecnológica, né? Então a gente tem aí uma aproximação não só do comportamento, que é uma questão social, mas também com uma questão científica, que é a ideia de como a tecnologia está agindo diante da sociedade, né? E diante do mundo de modo geral.
Pode ser também um tema cultural, então o Enem ele pode abordar as culturas, como já aconteceu. Eu não sei se vocês já observaram um tema, que foi o tema da proposta de 2016, que era Caminhos para combater a intolerância religiosa, né? Embora você tivesse ali uma questão extremamente ligada à religião, isso também é cultural, né? Porque também tem a ver com as raízes brasileiras, tem a ver com as heranças que o Brasil teve a partir dos povos que passaram por aqui e foram penetrando, deixando na população as suas marcas, as suas religiões e por aí vai. Então também é um tema que traz uma questão cultural que pode ser abordada. E também uma dimensão política. O Enem, ele pode... Emily, é político, vai falar do partido político? Não, gente, política não se resume a partidos, nem necessariamente a administração específica daqueles nos quais a gente vota, por exemplo, a questão do Estado. A política não se resume ao Estado. Política significa o funcionamento, a ideia da estrutura, da administração de um poder. Pode ser de um poder público, mas também pode ser uma administração de outra esfera, pode ser uma administração educacional, por exemplo. Quando a gente fala de política, a gente pode falar, por exemplo, do poder de decisão dos alunos dentro da escola, a gente pode falar sobre como o Estado organiza ou como o Estado distribui tipo, as competências não, as atribuições, né? O que cada um dos poderes ou cada uma das pessoas precisa fazer. Isso também é um tema político, um tema que vai falar, por exemplo, sobre a questão da corrupção, né? A corrupção não é alguma coisa que está restrita ao poder público, mas ela também pode estar em outros setores da sociedade e ela também vai pressupor uma discussão ali política a respeito disso, tá bom? Então lembre-se, um tema social, científico, cultural e político pode aparecer na tua prova. Você vai falar, Emily, mas aí é tudo, né? Se alguma coisa é política, científica, cultural ou política? Não necessariamente. Gente, existem outros exames, e isso acontece no Brasil inteiro, em que exigem, a discussão ela é muito mais filosófica. Né? Não é uma discussão que vai estar pautada, por exemplo, nessas questões sociais, científicas, culturais ou políticas. A gente pode ter uma discussão, como a gente já teve em alguns vestibulares, que vão tratar sobre as utopias do mundo contemporâneo. A gente vai ter uma discussão que vai falar sobre a busca pela felicidade, ou então sobre o que é amor, por exemplo. Esses temas já foram temas que foram cobrados em outros universos, mas que não necessariamente correspondem a esse escopo do Enem aqui. Então fica mais tranquilo. Geralmente o Enem trabalha com um tema que está muito próximo do nosso cotidiano, não é necessariamente um texto que vai trazer elementos da filosofia, da sociologia, né? Às vezes isso acontece, mas nem sempre, para ser discutido, tá bom? Então, beleza. A gente já sabe que é uma dissertação argumentativa, que a gente já fica mais tranquilo, e que também tem um escopo aí com relação aos temas que tipo de tema que eles podem cobrar, né? O que é fundamental a gente saber quando a gente vai fazer uma redação do Enem? Gente, o Enem, ele sempre vai propor um problema. Sempre, 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 sempre. Eu já comentei isso aqui na aula passada e hoje eu vou deixar um pouco mais claro. Por que um problema? Porque ele sempre vai tentar localizar alguma coisa que acontece no mundo e vai tentar ver qual é a tua opinião diante desse problema que está acontecendo. E, inclusive, não só a tua opinião, mas também como a gente poderia tentar resolver esse problema, né? Existe uma preocupação, não se esqueçam, o Enem, gente, hoje a gente usa o Enem para acesso para o ingresso na universidade pública, beleza, por meio do SISU e aí outros canais também, né? A gente tem outras formas de ingresso. Mas ele surge como um exame nacional de avaliação do ensino médio, ou seja, ele está preocupado sim com a educação, preocupado com a educação pública, com o objetivo de avaliar. Portanto, não pode ser alguma coisa que seja muito distante do cotidiano, né? Ele sempre vai pensar na questão de um problema. Muitas vezes os temas da redação, eles estão próximos da realidade de alguns alunos. Eu me lembro de uma aluna do Rio de Janeiro, que quando foi fazer a dissertação sobre a questão dos surdos, por exemplo, ela tinha um cotidiano muito próximo, então ela conhecia boa parte desse problema porque ela vivenciava aquilo. Então ela tinha vários argumentos, né? Não necessariamente a partir da experiência dela, mas do convívio, da maneira como ela observava as entidades que cuidavam, né, que apoiavam, no caso eram igrejas, né, que apoiavam os surdos, e ela tinha elementos para conseguir discutir isso. Então lembrem-se sempre disso. A gente vai precisar discutir um problema, tá bom? Peguem aí os últimos temas. Ano passado, a manipulação do comportamento dos usuários. Gente, isso é um problema. O desafio da inclusão educacional dos surdos. Outro problema. Tema anterior, caminhos para combater a intolerância religiosa. Intolerância religiosa, outro problema na sociedade, que também precisa de solução, tá bom? Beleza, Emily.
Como é que a gente pode tentar abordar esse tema? Então, como é que a gente pode tentar explorar esse problema de uma maneira que seja eficaz e de uma maneira que a gente consiga construir senso crítico? Primeira coisa que a gente costuma pensar, gente, é o que causa esse problema e quais são as consequências. Lembra da aula passada quando eu falei de senso comum e de senso crítico? Senso crítico é quando a gente vai nas raízes do problema, a gente vai tentar perceber desde quando acontece, por que acontece, se tem alguém que se beneficia disso, se não tem alguém que não se beneficia disso, se existe uma contradição entre o que se fala e o que se pratica. Tudo isso vai ser interessante para a gente tentar abordar esse problema de maneira profunda e não de maneira superficial. Lembra de outra coisa que eu já falei, mas que eu retomo? Cara, não se restrinja às coletâneas. A coletânea, ela tá ali para te dar um norte, para definir o tema, para fazer com que você discuta aquelas problemáticas que estão apresentadas ali, mas ela não deve ser reproduzida diretamente, tá bom? A gente sempre lembra que a gente precisa considerar a coletânea mais o nosso repertório pessoal, tá bom? Então, lembra disso, tenta discutir esse problema. Pô, o que causa esse problema? Quais são as consequências? Bom, por conta desse problema, a gente tem isso, isso e isso. Essas questões, elas podem ser valiosas para vocês montarem a redação. Não é só discutir causa e consequência, gente. Também por que esse problema continua a ocorrer. Lembra que eu falei na aula passada? Eu falei, gente, quando vocês vão ver que nas propostas do Enem, a gente sempre fala das ações do Estado, né? O que o Estado fez? Qual foi a medida? Essa medida surtiu efeito? Existe a lei. Ah, a lei está seguindo na prática? Por que a lei não é seguida? Ah, porque tem interesses de pessoas específicas. Então, a gente precisa tentar discutir isso. Então, quando eu coloco essa questão, por que ele continua a ocorrer, ou seja, por que esse problema reproduz, a gente vai pensar o seguinte, bom, existe uma lei, existe. Existe uma ação do governo, existe. Ela funciona? É isso que vocês vão tentar observar. Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. No ano de 2005, o tema da redação foi a persistência da violência contra as mulheres, né? E na proposta na coletânea, né, dos textos, nos textos motivadores, tinha um texto lá que falava da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei de 2006. Essa proposta é de 2015, né, então praticamente 10 anos aí da lei. O que era importante que a gente fizesse ali naquela proposta? Pô, você tem um gráfico que está falando, não sei quantas mulheres ainda morrem todos os anos por conta do feminicídio. E um outro gráfico falando da Lei Maria da Penha, pô, os dados não batem. Então você vai falar, olha, embora essa lei ela exista, ela não dá conta, ok? Ou seja, quando você pensa nisso, a tua redação ela enriquece muito, porque além de você discutir o que causa esse problema e as consequências, você vê por que as medidas que estão sendo aplicadas não estão surtindo efeito. Então você fala, existe a delegacia da mulher, mas o tratamento ainda é muito negligenciado, muitas mulheres com medo sequer chegam a procurar as delegacias porque se sentem ameaçadas e etc, né? Então, tenta fazer essas perguntas quando você estiver fazendo o teu tema, né? Quando você estiver discutindo, para que você consiga fazer uma redação um pouco mais profunda com relação ao tema que você está trabalhando, tá bom? Além da gente pensar nisso, no que causa, quais são as consequências e por que ele continua a ocorrer, né? A gente tem que pensar também como é possível resolver, né? Sempre que a gente pensa num problema, o ideal é que a gente pense na solução. E no Enem, gente, esse pensamento ele pode ser junto, né? Não tem problema. Eu primeiro preciso pensar em tudo que causa para depois pensar em tudo que eu posso resolver? Não. Você pode pensar, mas se tivesse uma lei, seria muito melhor. Então a minha intervenção pode ser pensada numa criação de leis. Emily, mas, se a gente investisse mais dinheiro nessa área, eu acho que... Beleza, então a gente está pensando que está faltando investimento e poderia investir mais. Podem pensar sempre a relação dos problemas e também as possíveis soluções. Isso é sempre positivo para você ter mais o que falar na proposta do Enem, tá bom? Então lembre-se sempre disso. Vamos discutir o problema e vamos discutir esse problema com profundidade, tá bom? Outra coisa importante, gente, proposta de intervenção. Esse é um detalhe que acontece na prova do Enem, que é exigido na redação do Enem e que não necessariamente é exigido por todos os vestibulares, tá bom? Existem alguns vestibulares em alguns gêneros textuais que pedem proposta de intervenção. Então, às vezes, quando vocês veem editorial, é muito comum, né? Lá no editorial, vocês terem a exigência de uma proposta de intervenção, mas isso é um outro gênero, não é necessariamente a dissertação argumentativa. Isso pode acontecer. Emily, então eu tenho que fazer proposta de intervenção para todos? Não, cara, você vai fazer proposta de intervenção para o vestibular que te pede proposta de intervenção. Por isso que é importante você conhecer as especificidades da prova que você vai fazer, tá bom? Aí na tua cidade, no teu estado, não interessa. No Enem, a intervenção ela vai ser exigida. E eu já comentei aqui com vocês, quando estava falando da proposta na semana passada,
com relação ao que você tem que colocar na proposta de intervenção, né? Não necessariamente ao que você tem que colocar, mas qual é o critério para você elaborar uma proposta de intervenção. Sempre pensando, gente, em ações concretas. O que é uma ação concreta? Pô, se você vai resolver um problema, você não pode dar uma solução que seja muito utópica. Então, vamos supor, se eu tenho um problema com a educação, né? Tenho um problema porque, sei lá, a educação no Brasil, embora a maior parte das crianças esteja matriculada, ela não tem qualidade. Aí eu vou falar que ela não tem qualidade por causa disso, que as medidas não surtem efeito, etc. Aí minha intervenção, os professores e os pais precisam se unir para melhorar o desempenho dos seus filhos. Gente, como isso vai ser feito? De que maneira? Com qual finalidade? Isso vai surtir efeito? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. A proposta de intervenção, leiam lá o manual e leiam a competência 5, vou falar depois dela. Ela sempre vai pressupor ações concretas. O que é possível fazer? Vamos criar lei, vamos fazer campanha, vamos criar medida, vamos criar curso para as crianças, vamos limitar, vamos restringir, vamos elaborar um programa, um projeto, enfim. As medidas elas sempre precisam conter um dado de realidade, alguma coisa que seja factível e que não seja muito esperançosa, né? Lembre-se, é uma intervenção, não é a solução geral para o problema do dia para a noite, tá bom? É a ideia de, como é que a gente consegue amenizar esse rolê? Como é que a gente consegue como a gente consegue fazer com que esse problema tenha uma redução, né? Que a gente consiga melhorar. Hoje a gente vai falar sobre os moradores de rua, né? Sobre os desafios que a gente tem para incluir os moradores de rua, a sociedade, devolver o direito deles de cidadania, né? E aí a gente vai tentar pensar também nas intervenções que a gente consegue colocar aí. Uma outra coisa importante também exigida lá, e vocês encontram esses detalhes lá na cartilha, é a ideia de que a tua proposta de intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos, né? Como assim, Emily, respeitar os direitos humanos? Gente, vocês têm alguns exemplos lá na cartilha, mas a grande questão é que você não pode pensar numa intervenção que desrespeite um direito do homem. Então, por exemplo, você não pode sugerir que determinada camada da população seja extinta, né? Então, sei lá, houve exemplos, e vocês encontram isso no manual do ano passado, por exemplo, que as pessoas sugeriam os surdos devem ser extintos, sabe uma coisa bem absurda? Você está ferindo a dignidade humana. Então, se você comete esse deslize, como você vai ser penalizado? Menina, mas eu quero escrever. A sua redação ela não necessariamente vai ser zerada, mas a competência da proposta de intervenção, sim. Então, por exemplo, cada uma das competências do Enem, ela vale 200 pontos. Se você zera uma das competências, você recebe 800. E essa é uma diferença muito grande para quem está fazendo vestibular, sobretudo para quem está fazendo vestibular de medicina. Então, fiquem ligados, atentem-se às competências, leiam, vejam os exemplos. Sempre pensem em respeitar os direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, gente, direito à dignidade, direito à saúde, direito à proteção, à segurança, à moradia, todos esses direitos são direitos que são assegurados pela lei e que eles fazem parte não só da Constituição brasileira, mas o Brasil também é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, né, que é uma declaração da ONU, em que estão ditos lá. Então, por exemplo, o combate à escravidão, o combate à exploração, ao abuso e etc, tá bom? Fica ligado nisso que é para você não zerar competência 5, proposta de intervenção. O que mais, então, da proposta de intervenção, galera? A proposta de intervenção, lá no manual, eles sugerem que ela pode ter vários tipos de resolução. Sobretudo, ser resolvida dentro do âmbito familiar, né? Então, a gente pode pensar que a família pode ser um agente dessa transformação, assim como o Estado, como a escola e tal. Comunitário, ou seja, a comunidade pode pensar nisso, as instituições de ensino, as universidades, etc. O governo também, né? Então, o Ministério Público, o Ministério das Comunicações, a Secretaria Estadual, a Prefeitura e também social. Então, a gente pode pensar também em ONGs, enfim, em outras associações que tenham uma ação específica com relação a determinado problema. Se você lembrar dessas questões, isso já ajuda você a dar um direcionamento. A proposta do Enem, ela tem uma característica diferente, ela tem uma coletânea diferente e vocês vão começar a se habituar com isso, tá bom? Muito bem, se a gente já entende mais ou menos o que é a prova, o que a banca espera da prova, é importante que a gente conheça as competências.
Eu sei que essa parte pode ser um pouco mais chata, você fala assim, ai não, Emily, eu quero escrever, não vou me preocupar com isso não. Cara, para prestar atenção nisso uma vez, que é para você não cometer outros erros ao longo da redação, né? Às vezes, quando a gente tem como se fala? Sei lá, você quer muito rápido fazer a prova, você não está muito preocupado com os critérios, você acaba repetindo muitos erros. Então, para agora, presta atenção, faz as suas anotações, tenta ver isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal, que é para você não cometer. Se você já começa a fazer a redação pensando em diversos aspectos que a gente vai tratar aqui hoje, você vai ver que você vai ganhar muita qualidade no teu texto, de verdade, tá bom? Primeira coisa, gente, primeira competência do Enem, lá valendo 200 pontos, é domínio da modalidade formal. O Enem ele vai avaliar como você escreve, né? Quais são como é a maneira que você escreve, não apenas do ponto de vista gramatical, ortográfico, semântico, mas também, sintático, perdão, mas também do ponto de vista da seleção vocabular. Ai, Emily, que palavra difícil. Estou falando das palavras que você usa para fazer a sua redação. É nessa competência aqui que você vai avaliar, isso vai ser avaliado. Então lembra, se ele está pedindo uma modalidade formal, isso significa que você não pode usar palavras que sejam da oralidade. Você não pode usar sei lá, o governo tem que fazer não sei o quê. Como assim tem que? Tem que, gente? Tem que não. Porque a gente fala isso na oralidade, né? Pô, tenho que comprar não sei o quê, tenho que fazer os exercícios, pô, tenho que ir no cursinho, tenho que refazer. Tem que, ele é alguma coisa da modalidade formal. Não vou falar que o governo tem que, eu vou falar que o governo deve. Ou vou falar que cabe ao governo fazer, eu vou falar que é preciso que o governo faça. Olha só que diferença, né? Isso caracteriza a seleção vocabular. Então é importante que você escolha bem as palavras que você for usar. E se, cara, você tem muita dificuldade em fazer isso, é importante que você dedique um tempo maior da releitura do teu texto só para resolver esse problema, para ver, nossa, deixa eu ver se eu não coloquei nenhum tem aqui, né? Se eu não coloquei nenhum outro tipo de problema que vai fazer com que você perca ponto. Outra coisa importante, lá na modalidade formal, são avaliados aspectos como acentuação, ortografia, pontuação, sintático, né? Às vezes muitos problemas são sintáticos ou morfológicos na tua redação, então é importante que você esteja atento a isso. Se você tem muita dificuldade com isso, fala, mano, Emily, eu sou muito ruim de acento, não tem jeito, eu esqueço, eu coloco acento no lugar errado, o que você vai precisar fazer? Depois que você fizer a sua redação, você pode fazer isso na redação de hoje já, você vai dedicar um minuto, mais, 2 no máximo, para reler a sua redação só para verificar os acentos. A mesma coisa vale se você tem problema de pontuação. Se você tem problema de pontuação, é ideal que você releia a tua redação só para acertar isso. Gente, lembra, a proposta do Enem, a concorrência é tão grande, são tantos candidatos, que, cara, um erro pode ser determinante, né? O Enem, por exemplo, nessa competência, ele diz o seguinte, olha, são tolerados algumas falhas, então se você esqueceu um acento aqui, fez uma concordância errada ali, etc., o problema é que essas falhas não podem ser reincidentes. Ou seja, se você tem problema de acento, meu filho, se prepara, você vai poder errar uma vez. E não é a ideia de que, eu posso errar sempre, então eu posso errar uma concordância, um pronome, um acento, uma vírgula. Não, também não exagera, né, gente? São poucos erros, poucas falhas. Então lembra disso, vocês estão prestando medicina. Não dá pra gente perder ponto por coisa que é esquecimento ou então algum tipo de negligência ali, alguma coisa que a gente não deu atenção, né? Lembrando sempre que esse vestibular é sempre feito quando vocês estão mais nervosos e aí a chance que a gente tem de errar é muito maior, tá bom? Então lembra lá, cuidado com os itens, com a seleção dos itens morfológicos, né, sintáticos, semânticos, e cuidado também com as formas de estrutura, pontuação, acentuação, ortografia, etc. Beleza? Segunda competência, gente. Eu costumo dizer para os alunos que a competência 2 e 3 são aquelas competências que eu acho mais difíceis. Por quê? A competência 2, gente, ela vai falar da compreensão da proposta e do gênero e a aplicação de conceitos de várias áreas. Você lê e fala assim, entendi. Tá, mas entendeu o quê? Me explica direito como que isso funciona. Cuidado, porque vocês podem confundir conceitos e isso é muito fácil. Compreensão da proposta. Lembra na aula passada, na primeira aula, eu falei assim, gente, toda a redação, ela é composta por texto
e escrita. Então, ela é uma proposta de leitura e de escrita. Cara, sempre lembra disso, porque você não pode prescindir a coletânea da tua redação. Então, quando eu falo de compreensão da proposta, tem a ver se o aluno entendeu o que aquela prova quer, né? Existem alunos que leem só o tema da redação, aquele que aparece em destaque, né? Então, no ano passado, a manipulação, nananana. Ah, já sei! E vai sair correndo lá que nem um louco para escrever a redação. Erro, besta, né? Porque isso daí você ignorou o que a prova pedia, né? Você ignorou que você precisa ler. E tá escrito lá que você tem que ler, porque tá escrito compreensão da proposta. Compreensão, gente, é compreensão, que nem compreensão de texto. Ah, é compreensão do texto. Mesma coisa, tá bom? Isso significa que você precisa, sim, ler bem a coletânea para saber se você definiu o tema. Aqueles alunos, por exemplo, que perdem pontos porque fugiram do tema, é nessa competência que eles perdem ponto, porque eles não leram direito o que queria. Muitas pessoas, ano passado, assim que saiu o tema da redação, é fake news. Gente, calma lá, leia a coletânea. Não era disso que a prova estava falando especificamente. Isso poderia ser algumas das coisas que você discutiria, né? Mas não obrigatoriamente, tá bom? Então, lembra disso, é importante que vocês tenham em mente que não se pode prescindir dessa parte da leitura. Não só a leitura, mas também a questão do gênero. Como assim? Lembra que eu falei que o gênero textual exigido pelo Enem é uma dissertação argumentativa. Isso significa que você expõe e que você convence. Então, você tem que ler a proposta e você tem que discutir essa proposta nesse gênero. Se você coloca um eu, ou então se você começa a colocar muitas metáforas e começa a ficar um texto poético, é sinal que você está fugindo do gênero. Você não está fazendo uma dissertação argumentativa. Ah, Emily, mas a minha ideia é perfeita, eu falei de todos os textos da coletânea. Só esqueceu de fazer uma dissertação, né? Que era o que estava sendo pedido. Então, cuidado. Lembra uma coisa que eu falei bem importante na aula passada? Cuidado com clichês, evita essas metáforas, frases feitas, evita querer bancar o Machado de Assis, isso não é bem-vindo no Enem, tá bom? E aliás, isso daí só vai ser bem-vindo naquelas propostas em que exigirem um texto de literatura, que é muito difícil, né? Bem mais difícil, até mesmo para você avaliar, é mais complicado. Acabou a competência 2, Emily? Não. Tem uma outra coisa que é fundamental. Essa é a diferença, às vezes, daquele texto que fica ali entre 840 e 920, 940, conceitos de várias áreas. O Enem exige que você saiba não só português e saber a leitura, mas também que você tenha competência e tenha condição de pegar informações que sejam da geografia, da sociologia, da história, da filosofia, para conseguir elaborar o seu texto. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar utilizar do teu repertório. Lembra que eu tinha falado? Olha, o texto é a coletânea, mais o repertório pessoal. Cara, não prescinde. Tudo aquilo que você aprendeu ao longo do teu período escolar, as leituras que você fez, os filmes que você assistiu, as discussões, os debates que você observou, as aulas, todos esses argumentos, eles vão servir para constituir sempre, a proposta de redação, ela nunca é centrada numa competência única, exclusiva da área do português, pelo contrário, né? Se a gente está falando de manipulação de dados, isso vai envolver sociedade, isso envolve tecnologia, isso envolve números. Se você está falando, por exemplo, sei lá, de um problema de mobilidade urbana, isso envolve a área da geografia. Se você está falando de uma proposta que vai discutir a intolerância religiosa, isso envolve os dados da história, porque você vai falar, existe uma religião, as religiões de matriz africana, por exemplo, elas entraram no Brasil na época da escravidão, então tem uma relação muito íntima. Você vai usar dados da história. É sempre importante que vocês tragam todos esses dados. Por quê? Porque é aqui que vocês vão ganhar ponto pelo repertório. Se você consegue trazer um dado histórico e se você consegue reforçar esse dado histórico que você trouxe com um argumento de autoridade, então, sei lá, eu estou falando aqui da colonização brasileira e vou falar que a colonização brasileira ela aconteceu de modo problemático porque privilegiou-se interesses de determinada classe econômica. Aí eu vou trazer um sociólogo, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que vai falar dessa questão dos privilégios. Olha só que legal, eu trago um dado histórico e depois eu reforço esse dado histórico com uma questão, esse dado histórico com uma questão sociológica, né, com o reforço de um argumento de autoridade. Então lembra, essa competência vai ser fundamental para você ter um desempenho bacana, lembrando da questão do repertório, tá bom? Terceira, gente, seleção, relação, organização e interpretação de informações
fatos, opiniões e argumentos. Nossa, Emily, que competência grande. Gente, é o seguinte, essas palavras podem parecer tudo a mesma coisa ou podem parecer coisas muito distantes, mas eu explico para vocês. O que eles vão cobrar? Seleção, relação e organização. Você não tem a coletânea? Uma coisa que eu já falei na aula passada, e a gente até fez isso um pouco na aula passada, que é você tentar relacionar a coletânea, gente. A gente precisa tentar ver o que essa coletânea quer dizer pra gente. Quando eu falo seleção, relação e organização, lembra do que eu falei, por exemplo, da proposta da violência contra a mulher? Então, você tem lá, existe uma lei que combate a violência contra a mulher. Isso está num texto da coletânea. O outro texto tem um gráfico falando, não sei quantas mil mulheres morreram, comparando, qual é a conclusão que você chega? Você fala assim, olha, a lei não funciona. Ou o Estado é ineficiente no que toca a lei. O que você está fazendo aí? Você está selecionando, você está relacionando informações que estão dadas, ok? E além disso, nessa competência vai ser demonstrado como é que você organiza e você interpreta essas informações, né? Vocês têm muitos dados também. Lembra que eu falei que a prova é de leitura? Então você precisa saber ler gráfico, cara. Gráfico, infográfico, você precisa saber ler pirâmide etária, essas competências. Ah, Emily, mas eu achei que isso era só da prova de português. Não, isso também está sendo exigido na redação, porque ele considera que é uma questão da interpretação, né? Na prova do ano passado, só para vocês terem uma ideia, vocês tinham um gráfico lá que dizia por que razão as pessoas entram na internet. Muitas pessoas ficaram só preocupadas com os outros textos motivadores e esqueceram de considerar esse texto. Ou seja, faltou aí um cuidado na hora de relacionar, na hora de comparar e na hora de interpretar as informações. É nessa competência, gente, que o Enem avalia a qualidade com a qual vocês fazem isso, né? A qualidade não só como você pega essas informações e você constrói a sua argumentação, a tua opinião, mas também como você organiza essas informações. Se existe uma sequência lógica quando você começa, quando você termina a sua redação, né? Lembra que eu falei, olha, é importante que vocês organizem a redação por uma sequência lógica, né? Eu preciso primeiro falar um bagulho para depois falar outro e depois eu vou retomar com a minha conclusão. Essa competência, então, fiquem atentos a essas questões, né? Uma outra coisa importante, aqui está dito, ó, interpretação de informações, fatos, argumentos e opiniões. Por que eu digo que isso é muito importante? Porque não esquece, você não pode fazer uma redação em que você só exponha. Você também precisa argumentar, você também precisa convencer o teu leitor a respeito de alguma ideia, beleza? Nossa, quanta coisa, tá bom. Quarta competência, gente, mecanismos de coesão. O que significa coesão? Primeira coisa, tem aluno que chega no final do ano e não sabe o que é coesão, não pode, tá bom? Coesão, gente, lembra de costurar? Sabe costurar mesmo? Então você liga uma parte de um tecido a outro? Coesão é isso, é como você costura o seu texto, como você liga não só os parágrafos, então como você liga o primeiro com o segundo parágrafo, mas também como você liga os períodos dentro do próprio parágrafo, né? Geralmente a gente não escreve um parágrafo que começa aqui, tem 5 linhas, termina aqui só com um ponto final. A gente coloca o ponto final no meio, tá bom? Já fica a dica, gente, a gente vai falar disso aqui ao longo do curso, mas se você ler o teu parágrafo, tem 5 linhas, e você ainda não colocou um ponto final, reveja, porque é muito possível que ele esteja problemático, tá bom? A gente tem que tentar fazer a redação sempre com períodos curtos, e depois desses períodos a gente vai tentar retomar com várias maneiras, né? A partir de vários artifícios, tentar retomar as nossas ideias. Então, quando a gente fala de mecanismos de coesão, é isso, como é que você costura o seu texto. E, sobretudo, gente, com o uso de pronomes e de conjunções. Vamos supor que eu estou falando da população, sei lá, uma proposta vai falar sobre a população carcerária. Então, eu digo, num período, a população carcerária no Brasil, ela precisa de atendimentos específicos que são negligenciados. Ponto. Beleza? Aí eu vou colocar assim, ó, essas pessoas... Quando eu escrevo essas pessoas, tá claro para todo mundo que eu estou falando da população carcerária, mas não necessariamente eu vou repetir a palavra, né? Eu vou usar um pronome que vai fazer o quê? Vai retomar aquilo que eu estou falando. Gente, é aqui que o Enem avalia a tua coesão, para ver se você consegue construir um texto em que você consiga conceber relações entre o que você vai dizer, entre o que você já disse, por meio de mecanismos, no caso pronomes, ou também com conjunções. O que são as conjunções? A gente também vai ver isso ao longo do curso, mas você precisa, às vezes, se você vai introduzir alguma coisa, você vai falar assim, olha, primeiramente é importante falar que papapá, papapá, papapá. Se você vai somar uma ideia, você vai falar, além disso, é importante ressaltar que tá. Você está somando ideias. Para isso que servem as conjunções, né? As conjunções, elas também são
conhecidas como nexo ou como conectivos, né? Talvez o nome conectivos até seja mais interessante, porque ela tem justamente essa função de conectar. Então lembra, Emily, eu tenho preguiça de usar conectivo. Aprenda a usar conectivos. Só para vocês terem uma ideia de como isso é importante para a redação nota 1000, quem lê a cartilha, vocês vão observar que lá o Enem fala, olha que legal, esse participante aqui, esse candidato, ele até usou essa conjunção, e isso daqui garantiu que ele tivesse uma pontuação muito interessante com relação à coesão. Pô, tá lá, o pessoal da banca, não sou eu que estou falando, o pessoal da banca fala, olha, o uso desse conectivo é importante. Portanto, não abdique. Se você tem dificuldade, já começa estudando, isso vai aparecer ao longo do curso, tá bom? E por último, gente, proposta de intervenção. Olha só que loucura, né? A gente costuma fazer uma redação do Enem com 4 parágrafos, até mesmo porque as linhas do Enem são poucas, elas são meio exprimidas, então a gente não consegue escrever muito. Você tem um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E você tem 1/5 da nota basicamente só para um parágrafo. Então, a ideia é de que você precisa prestar muita atenção na proposta de intervenção, né? Existem algumas características da proposta de intervenção que são importantes, a gente vai falar daqui a pouco. A proposta de intervenção, lembre-se, ela precisa ter um agente que vai fazer essa ação. Então, quem é que vai fazer essa ação? É o Ministério? É a família? É a escola? É a universidade? É a ONG? São as empresas? Enfim. O que vai ser feito, né? Ou seja, qual vai ser a ação? Além disso, como isso vai ser feito, né? A sua proposta de intervenção, ela sempre precisa ser detalhada. E, por final, quais vão ser os resultados? Ou seja, para que essa ação vai servir no final para resolver todo esse problema? Lembra que a gente falou aqui de propostas concretas? Propostas concretas também são propostas detalhadas, né? Quando a gente não tem muito o que falar, nossa proposta fica vazia e a gente perde ponto. Então, lembre-se sempre disso. Uma competência vai avaliar sempre a questão da proposta de intervenção, considerando todos esses detalhamentos e também o respeito aos direitos humanos, tá bom? Eu vou fazer outra lousa agora e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, o que vai ser importante a gente fazer agora? Já que a gente conhece um pouco mais, melhor da prova, do tipo de prova, do que eles gostam e das competências também, né? É importante que a gente adote desde agora um tipo de procedimento para a gente fazer as redações, né? Por isso que eu coloquei aqui as etapas para a gente fazer essas primeiras redações, ficando atento a cada um dos componentes, né? Ao longo do curso de técnica, a gente vai detalhar como é que a gente pode fazer vários tipos de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, etc. Mas, a princípio, vamos pensar numa maneira geral para a gente já ter um modelo de redação, mais ou menos, não muito engessado, mas um pouco mais específico da prova do Enem, para que vocês consigam fazer essas primeiras redações aí sem ter muitos problemas, tá bom? Primeira coisa, gente, é preciso a gente ficar atento às etapas. A primeira etapa que a gente vai usar quando a gente for fazer a proposta de redação é a leitura da coletânea, né? Lembra que eu falei da competência número 2, que é a competência de compreensão? Ou seja, você não pode esquecer de ler a coletânea. Esse vai ser um dos crimes que você vai cometer, que vai penalizar você. Você pode desviar do tema e etc. Então, o que vai ser importante? Primeiro, identificar o problema, as ideias e o repertório que você vai fazer. É lendo a coletânea que você vai acessando outras informações. Quando você está lendo um texto, a tua cabeça está processando. Você vai estar lendo um texto, aí você vai ver uma informação e você vai eu já lembro disso. Em tal aula a gente já discutiu esse conceito. Ou, o professor de geografia já tinha falado ou na aula de atualidades, o outro professor já tinha falado disso. Aí é nessa hora que você anota essa informação. Eu já falei isso na aula passada, mas eu sempre vou lembrar para vocês. Anotem as informações, gente, porque no calor do momento a gente esquece, a gente está nervoso, está suado, está cansado, etc. E acaba perdendo coisas que eram importantes. Então anota, faz uma marcaçãozinha no cantinho da folha, do lado do texto da coletânea que você está lendo, para você se lembrar daquilo depois. Você também vai identificar o problema, ou seja, qual que é o problema principal dessa proposta, né? Às vezes ele aparece muito claramente lá, mas embaixo, na coletânea, quando vocês pegam os textos, vocês conseguem reforçar esse problema, né? Ou ver quais são as diretrizes que norteiam esse problema. E além disso, ver quais são as ideias, qual é o repertório que você vai ter, né? Quando eu falei, você pega uma informação do professor de história, né? Da história, ou uma informação
da contemporaneidade, um exemplo e etc. Sei lá, vamos supor que a proposta é sobre xenofobia e você teve uma aula em atualidades que vocês discutiram a crise migratória na Europa. Você está relacionando informações. Você faz isso, você consegue ter acesso a essas informações por onde? Por meio da leitura da coletânea, que vai te despertar novos conhecimentos, beleza? Então, é nesse momento que a gente vai fazer isso. É ler a coletânea com muita atenção, pode ler 1 ou 2 vezes, até mais se quiser, e vai anotando as informações. Esse processo todo a gente chama de brainstorming. O que é esse brainstorming? Uma tempestade, né? Uma tempestade de ideias. É um momento que você vai se dedicar só para fazer uma avaliação geral, né? O que costuma, por exemplo, durante o curso, a gente tem uma aula para técnica e uma aula para proposta. Ou seja, a gente vai discutir aqui as propostas em formato de aula, de modo mais coletivo. Você vai ter que analisar a tua redação sozinho, tá bom? Então é importante sempre que você considere essas etapas e não as pule para você não ter nenhum tipo de perda de pontos, tá bom? Beleza, leu a coletânea, anotou as ideias, fez o seu brainstorming? Qual que é o passo agora? Planejamento, tá bom? Você vai selecionar aquilo que vai entrar e aquilo que não vai entrar na sua redação. Você precisa fazer isso, tá bom, gente? Por que isso é extremamente importante? Porque não dá para falar de tudo, né? Tem os alunos que ficam extremamente decepcionados, mas eu não consegui falar de tudo. Eu falei, meu filho, você tem 30 linhas. O cara vai corrigir a tua redação em 2 minutos. Então não tem problema. É para você fazer, é melhor você falar bem de poucas coisas do que você querer encher a sua redação de informação e ficar um Frankenstein. Por isso que a questão da seleção dos argumentos ela é fundamental. Quanto melhor você seleciona bem, né, pode até perder um tempo maior aqui, quanto mais você seleciona bem os seus argumentos, mais ponto de progressão temática você tem, mais ponto de coesão você tem e você vai ter também um pouco mais de pontos na questão do desenvolvimento do tema, da abordagem, etc, tá bom? Então, beleza, você já vai planejar selecionar os argumentos e à medida que você seleciona os argumentos, você também já pensa na intervenção. Então, se você tocou em problemas, que nem na aula passada a gente falou aqui da obesidade infantil, eu falei dos pais, falei do cotidiano dos pais, a gente falou da questão da publicidade, a gente falou das ações do Estado, na minha cabeça já tem que estar falando, o que a gente pode fazer para o Estado? Então, o que eu posso fazer para os pais mesmo? Poxa, o que eu posso fazer então para frear a publicidade infantil? A sua cabeça já vai começar a pensar essas questões. E isso pode ser feito de modo junto, né? Você pode pensar nos problemas e pode pensar sim nas intervenções que eles podem fazer, tá bom? Não deixa para pensar só na intervenção lá no final, porque senão você discutir um problema e você fala, meu Deus, eu não sei como resolver, tá bom? Às vezes, gente, se você tem ou não tem a intervenção no planejamento, já é um critério para você saber o que você vai discutir. Você fala, não, eu vou discutir esse problema porque esse problema aqui faz mais sentido, tem mais solução e fica um pouco mais, a sua redação fica um pouco mais coesa, né? Um pouco mais coerente. Muito bem, fez a leitura da coletânea e já se planejou, agora é a ideia de você distribuir isso, né? Numa lista. Existem várias maneiras de vocês planejarem a estrutura, né? Aqui, a que a gente mais recomenda é que vocês façam uma lista também. Uma lista do que vai aparecer no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo. Lembrando, gente, dissertação argumentativa ela é formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Como eu falei para vocês, como o Enem tem poucas linhas, as linhas são curtinhas, estreitas e são só 30, a gente recomenda que isso seja feito em 4 parágrafos. Se você for fazer outra redação de outros vestibulares que tem 40 linhas, eu já vi vestibulares que tem até 45 linhas de redação, né, para fazer uma dissertação argumentativa, você pode fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, não tem problema nenhum. Aqui a gente recomenda 2, que é para que você faça bons parágrafos completos, e você consiga atender aí as especificidades do desenvolvimento que a prova pede. Muito bem, o que você vai ter que colocar na introdução, então? Primeira coisa, gente, a gente tem que apresentar o tema, tá bom? Você não pode começar assim, desse modo o Estado precisa. Não, calma lá, do que você está falando? Então você vai falar assim, bom, embora não, você vai começar assim, o Brasil passa por um problema, por dificuldades com relação ao tratamento concedido aos imigrantes. Aí você pode apresentar um exemplo e tal, então você pode apresentar um fato, um consenso, mas também, se você quiser incorporar a tua introdução e deixar ela um pouco mais rica, você pode trazer elementos do teu repertório pessoal, como dados da sociologia, da filosofia, da literatura, da história, inclusive a legislação, né? Lembra daquela área lá do material que eu falei, o que você deve lembrar? É importante ali, você sempre vai ter algumas coisinhas assim para você tentar introduzir a tua redação de uma maneira um pouco mais
mais profunda, né? Quando eu falei na semana passada sobre a questão da obesidade infantil, eu falei o seguinte, olha, você pode começar a tua redação falando do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você fala assim, olha, o ECA determina X, isso, isso e isso. No entanto, no Brasil, o que costuma acontecer é bem diferente, porque papapá, papapá, papapá. Eu usei uma lei para introduzir. Da mesma maneira, eu posso usar um dado da sociologia, da filosofia, da literatura. Se eu for falar, por exemplo, da questão dos moradores que vivem de aluguel, que não têm condição de comprar uma moradia própria, eu posso fazer uma relação com o Cortiço lá, do João Romão, né, do Aloysio Azevedo, pensando nessa relação. Apresenta o tema. Depois que você apresentou o tema, independentemente da estratégia que você escolheu para introduzir, a gente vai ver essas estratégias com mais calma, você tem que apresentar o problema e a sua tese. Você tem que dizer o que está acontecendo. Tá, você apresentou o tema de modo geral, mas e aí, qual que é o problema? O problema é que essas pessoas não conseguem acesso a isso. E isso acontece em razão disso e disso e disso, ou isso acontece porque se relaciona com isso, isso e isso, e depois você vai apresentar o quê? A tua tese. Qual que é a ideia que você defende? Qual é esse problema? E o que você quer defender a respeito desse problema? Qual é o seu posicionamento? É fundamental que isso apareça no primeiro parágrafo. Por que a tua tese, que é o teu posicionamento, por que ela precisa estar aqui no primeiro? Gente, não se esqueçam. Se você ficar introduzindo, somente explicando, dando informações e não dizer para o teu leitor a que ponto você quer chegar, o que você quer defender com isso, você perde pontos. Já apresenta a tua ideia lá no primeiro parágrafo, que é para que você tenha mais tempo para desenvolver ela, tá bom? E aí, outra coisa interessante, o teu leitor já sabe onde você quer chegar. Quanto mais cedo você deixa claro para o teu leitor onde você quer chegar, que seria a tua tese, mais tempo você tem para desenvolver e desenvolver legal os teus argumentos. E mais coerente fica também, tá bom? Beleza, eu já sei então apresentar o tema, apresentar o problema e a tese nos primeiros parágrafos. Segundo e terceiro parágrafo, o que a gente vai precisar fazer, gente? A gente vai precisar desenvolver, ou seja, a gente vai trazer argumentos e a gente vai trazer dados que comprovem os argumentos. Como assim? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, quando a gente estava falando sobre a questão da escravidão, que eu coloquei um exemplo na aula passada, né? Se você não viu, dá uma olhada de novo na aula de dissertação argumentativa. Eu coloquei assim, olha, o racismo é estrutural, e embaixo eu coloquei, ele tem uma relação íntima com a escravidão, e essa relação íntima de exclusão, ela permanece até hoje. Então eu usei 2 argumentos. Esses argumentos comprovam a minha tese, né? É isso que você vai desenvolver no segundo e no terceiro parágrafo. Eu posso pegar aqui um argumento, se a gente está pensando, por exemplo, no caso da semana passada da obesidade infantil, vou colocar, a obesidade infantil no Brasil ela é fruto do descaso de parte do Estado, né? E aí eu vou comprovar isso. Como que eu comprovo? Gente, com dados, com exemplos, com analogias, com comparações. Eu poderia fazer uma comparação, vou falar, por exemplo, olha, o Estado, outro país, que nem eu falei aqui de Minas Gerais, Santa Catarina, eu falei assim, olha, alguns estados da região sul já se preocuparam com isso, mas outros ainda não, tá bom? Então fiquem atentos a isso. O desenvolvimento, você vai trazer a sua ideia, aquela ideia que retoma a sua tese, e você vai tentar comprovar essa ideia por meio de argumentos, né? Ao longo do curso, a gente vai ver que argumentos são esses, vocês vão conhecer os nomes, eles têm os nomes específicos. Como eu já falei, pode ser um dado histórico, pode ser um exemplo, pode ser um fato, pode ser um argumento de autoridade, pode ser, então, eu vou falar aqui, eu estou falando sobre, sei lá, sobre a questão do vício nas redes sociais, e eu vou trazer aqui um especialista da área que fala sobre isso, que traz isso, e isso vai reforçar a minha ideia, tá bom? Lembrando, dissertação argumentativa a gente faz com opinião e com ideias, ok? Então você vai lá, você vai colocar o seu argumento, você vai trazer os dados que comprovem esses argumentos e você vai concluir, ou seja, qual a conclusão que você chega a partir desse parágrafo aqui, tá bom? Isso você vai fazer no segundo e no terceiro parágrafo. Sempre lembrando, gente, precisa determinar uma ordem para que eles não sejam tão aleatórios. O que é importante eu falar primeiro, porque aí daqui eu já consigo ir para um segundo argumento, tá bom? E no quarto parágrafo, como a gente já sabe, a nossa tão querida, tão amada proposta de intervenção, né? É aqui que seria a nossa conclusão em que a gente vai determinar como é que a gente resolve o problema que o Enem propôs pra gente. Uma coisa importante, gente, a avaliação do Enem, se vocês virem lá na cartilha do participante, ela é avaliada pelo detalhamento. Então, eu não posso falar apenas assim, é preciso mudar a legislação. Legal.
Como? Quem vai mudar? Como muda a legislação? É o prefeito que muda? Não, o prefeito não faz isso. Lei a gente muda, em nível municipal a gente muda na Câmara dos Vereadores, estadual na Assembleia Legislativa e federal na Câmara dos Deputados, né? Na questão dos senadores, dos senadores e dos deputados federais. Ou seja, para cada uma das ações que a gente vai fazer, a gente tem alguns agentes responsáveis por isso. Por isso que é importante que a gente determine na nossa intervenção quem vai fazer a ação que a gente precisa. Não tenha, é preciso criar... Não, gente, é preciso quem? Quem vai fazer isso? Se eu não digo isso, é sinal de que minha proposta não é concreta. Então, vocês precisam dizer quem vai ser esse agente. Pode ser o Estado, pode ser o governo federal, pode ser o Ministério Público, né? A gente vai falar aqui mais pra frente exclusivamente da intervenção e a gente vai falar de alguns desses componentes. O que o Ministério Público faz? Já fica a dica para você pesquisar, estudar. Pode ser a escola, pode ser a família, pode ser as organizações não governamentais e por aí vai. Além disso, o que vai ser feito? Então eu tenho que falar, o Ministério Público ele deve aumentar a fiscalização com relação às ações tomadas pelas prefeituras, né? Uma das funções do Ministério Público é investigar, fiscalizar o administrativo, né? Que seria o executivo. Então, eu estou dizendo quem vai fazer, o que vai fazer. Bom, as escolas, elas precisam fortalecer a ideia nas crianças a respeito de não sei o quê. Tá bom, disse quem vai fazer e o quê? Tá suficiente? Não, você precisa dizer como isso vai ser feito. Então, eu vou falar, por exemplo, olha, o Ministério da Saúde deve... Vamos pensar na questão das vacinas, por exemplo, né? O Ministério da Saúde deve sensibilizar a população a respeito da importância da vacinação. Como? Por meio de campanhas institucionais, em hospitais, escolas, na televisão e nas redes sociais que ressaltem a importância de manter a vacinação em dia. Olha só que diferença que faz a tua proposta de intervenção, porque ela está muito bem detalhada. Acabou, Emily? Só falar o agente, a ação, o meio? Não, cara. Você precisa dizer qual vai ser o resultado dessa ação. Porque às vezes, olha só que coisa, né? Lembra que eu falei na semana passada? Eu falei, olha, o governo criou uma ação aqui, mas ela não teve muito resultado? Às vezes isso acontece. Então é importante que você se preocupe também com o resultado que a sua ação vai ter. Então, se eu estou dando esse exemplo, o Ministério da Saúde deve sensibilizar a população por meio de campanhas, com qual finalidade? Bom, para que mais pessoas possam se vacinar e, além disso, que a gente possa evitar o reaparecimento de doenças que estavam erradicadas. Ou seja, você vai dizer para que aquela ação vai servir, qual vai ser o fundamento dela, como que ela vai contribuir para a intervenção naquele problema. Sempre lembrando, gente, não se preocupa tanto com, vou resolver o problema. Não, mano, você vai intervir, você vai propor uma ideia que vai, de alguma maneira, amenizar aquele teu problema. Tudo bem, gente? Então tá bom, daqui a pouco a gente se vê na aula da discussão temática.